Lucas sempre foi um homem de sucesso. Desde jovem, ele soube que o mundo pertencia àqueles que estavam dispostos a correr atrás dos seus sonhos, e foi exatamente isso que fez. Com apenas 16 anos, já vendia doces na escola para juntar dinheiro. Aos 20, montou seu primeiro negócio, uma pequena empresa de tecnologia, e, aos 30, já era um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Com milhões na conta, uma casa luxuosa em um dos bairros mais nobres da cidade e uma esposa que muitos consideravam perfeita, Lucas era, para o mundo, um exemplo de vitória. Mas o que ninguém sabia era que, por trás do sorriso confiante dos carros luxuosos, havia um homem cansado. O dinheiro, o poder e os bens materiais haviam trazido conforto, mas também um vazio que ele não conseguia preencher. A rotina exaustiva de reuniões, viagens e negociações fez com que, aos poucos, ele se afastasse de tudo o que realmente importava. Sua esposa, Mariana, era uma mulher de beleza rara, com cabelos longos e negros, olhos marcantes e um sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente. Mas, ultimamente, Lucas percebia que o brilho daquele sorriso já não era o mesmo quando ela olhava para ele. Mesmo assim, ele acreditava que tudo estava sob controle. Afinal, Mariana nunca reclamava, nunca demonstrava insatisfação. Ele pensava que a segurança financeira e o luxo bastavam para manter um casamento firme. Mas naquela noite, ao voltar para casa mais cedo do que o previsto, Lucas descobriria que estava terrivelmente enganado. Era uma sexta-feira, e Lucas deveria estar em uma reunião importante em outro estado. O encontro, no entanto, havia sido cancelado de última hora, e ele decidiu que seria uma boa ideia fazer uma surpresa para Mariana. Ele comprou um buquê de rosas vermelhas e uma garrafa do vinho preferido dela. Seria uma noite especial, um momento para se reconectar, talvez, reacender a chama que parecia estar se apagando. Ao chegar em casa, sentiu um estranho silêncio. Normalmente, a casa estaria cheia de música ou com o som da televisão ligada. Mas, naquela noite, apenas o eco dos seus passos preenchia o ambiente. Foi então que ele notou algo incomum, um paletó jogado no sofá da sala. E não era o seu. Seu coração acelerou. Com as mãos suando frio, ele começou a subir as escadas, sentindo um aperto no peito. O pior pensamento passou por sua mente, mas ele tentava afastá-lo. Não pode ser isso. Deve haver uma explicação. Mas, ao abrir a porta do quarto, a realidade se escancarou diante dele. Mariana estava ali, na cama, nos braços de outro homem. Por um instante, o tempo pareceu parar. Lucas sentiu como se seu coração tivesse sido arrancado do peito. Mariana regalou os olhos, surpresa e assustada. O homem ao lado dela, um sujeito jovem e bem apessoado, também se levantou rapidamente, sem saber o que fazer. Lucas! Mariana exclamou, puxando o lençol para cobrir o corpo. Mas ele não conseguiu dizer nada. Sua visão ficou turva, e ele sentiu um gosto amargo na boca. Seu corpo tremia. Durante anos, ele se dedicou ao trabalho, pensando que estava garantindo um futuro confortável para os dois, e agora, isso? O outro homem, claramente nervoso, começou a recolher suas roupas apressadamente. Lucas sentiu uma onda de raiva tomar conta dele, um desejo quase incontrolável de avançar naquele sujeito e fazer justiça com as próprias mãos. Mas, em vez disso, ele apenas riu. Uma risada amarga, cheia de dor. Então é isso? Enquanto eu me matava de trabalhar, você estava aqui, com outro? Mariana chorava, mas não dizia nada. Talvez porque soubesse que não havia justificativa. Talvez porque, no fundo, já esperasse que esse dia chegaria. Lucas respirou fundo. Ele poderia destruir tudo ali naquele momento. Poderia gritar, xingar, expulsá-la de casa ou até mesmo partir para a agressão. Mas ele não era esse tipo de homem. Em silêncio, ele se virou e saiu do quarto. Seu coração estava despedaçado, sua mente um turbilhão de pensamentos, mas uma coisa era certa, nada mais seria como antes. Lucas não pegou nada. Saiu apenas com as roupas do corpo e o celular no bolso. Seu carro estava na garagem, mas ele não queria dirigir. Apenas andou, sem rumo, pela cidade iluminada, sentindo-se mais sozinho do que nunca. Foi então que algo inesperado aconteceu. Caminhando sem prestar atenção, ele atravessou uma rua movimentada sem perceber que o semáforo estava aberto para os carros. Tudo aconteceu rápido demais. Um clarão de faróis, o som estridente de uma buzina e, antes que pudesse reagir, um impacto violento jogou para longe. A dor foi intensa, mas logo deu lugar a uma escuridão absoluta. Lucas não sabia, mas naquele momento,
Sua vida estava prestes a mudar para sempre. A escuridão parecia não ter fim. Lucas sentia como se estivesse flutuando em um vazio sem cor, sem som, sem dor. Era uma sensação estranha, como se sua alma estivesse presa em algum lugar entre o mundo dos vivos e algo desconhecido. Mas, aos poucos, ele começou a ouvir um barulho distante. Primeiro, um bip insistente, depois vozes abafadas. Então, veio a dor. Uma dor cortante, latejante, que percorreu todo o seu corpo como um choque elétrico. Lucas tentou abrir os olhos, mas as pálpebras pareciam pesar toneladas. Seu corpo estava imóvel, como se estivesse preso em uma armadura invisível. Ele tentou falar, mas sua garganta estava seca, e nenhum som saiu. Ele está reagindo. Chame o médico. A voz de uma mulher soou ao seu lado. Lentamente, seus olhos se abriram. A luz forte o cegou por um instante, e tudo parecia embaçado. Com dificuldade, ele piscou algumas vezes até que as imagens começaram a ganhar forma. Estava em um hospital. O teto branco, o cheiro forte de remédios, os aparelhos ligados ao seu corpo, tudo indicava que ele havia sobrevivido ao acidente. Mas, por quanto tempo esteve ali? E o que havia acontecido exatamente? Uma enfermeira apareceu ao seu lado, sorrindo de forma gentil. Senhor Lucas, bem-vindo de volta. Você esteve desacordado por alguns dias, mas já está fora de perigo. Como está se sentindo? Ele tentou responder, mas sua voz saiu rouca e fraca. O que aconteceu? A enfermeira pegou um copo com canudo e aproximou de seus lábios. Ele bebeu um pouco de água e sentiu sua garganta umedecer, aliviando o desconforto. O senhor sofreu um atropelamento. Foi trazido para o hospital em estado grave, mas passou por uma cirurgia e se recuperou bem. Lucas fechou os olhos por um momento, tentando lembrar. E então, como um soco no estômago, a memória voltou. Ele se lembrou de Mariana, do homem ao lado dela, da traição e, por fim, do impacto do carro. Seu peito se apertou. Ele queria acreditar que aquilo tudo tinha sido um pesadelo, mas sabia que não era. Sua vida realmente havia desmoronado em questão de horas. Nos dias seguintes, Lucas foi recuperando as forças. Seu corpo ainda doía, mas os médicos estavam otimistas. O acidente poderia ter sido fatal, mas ele teve sorte. Sorte. Ele riu, amargamente. Não se sentia nem um pouco sortudo. Então, no quarto dia de internação, alguém bateu à porta do quarto. Senhor Lucas, tem uma visita para o senhor. Ele franziu a testa. Quem poderia ser? Não fazia ideia de quem viria vê-lo. Não tinha família próxima e, depois da traição de Mariana, não esperava ninguém. Mas, quando a porta se abriu, seu coração quase parou. Era Mariana. Ela entrou hesitante, os olhos inchados de tanto chorar. Usava uma roupa simples, e seu rosto estava marcado pelo cansaço. Lucas. A voz dela saiu trêmula. Ele a encarou em silêncio por alguns segundos, sentindo uma mistura de raiva, mágoa e desprezo. O que você está fazendo aqui? Mariana deu um passo à frente, segurando as mãos trêmulas. Eu soube do acidente. Eu fiquei desesperada, Lucas. Achei que fosse te perder. Ele soltou uma risada seca. Engraçado. Eu já te perdi antes desse acidente. Ou você esqueceu do que fez? Ela abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu errei, Lucas. Errei feio. Mas, por favor, me escuta. Eu preciso te contar algo. Ele cruzou os braços, sentindo o peito ferver de indignação. O que mais você tem para dizer? Que foi um erro. Que se arrepende. Me poupe, Mariana. Você fez a sua escolha. E agora eu faço a minha. Vá embora. Ela soluçou, mas permaneceu firme. Lucas, eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lucas sentiu um choque percorrer seu corpo, como se tivesse sido atingido por um raio. O quê? Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Eu estou grávida. E o filho é seu. A notícia o atingiu como um soco no estômago. Durante segundos que pareceram uma eternidade, ele simplesmente não soube como reagir. Seu coração batia acelerado, sua mente girava, tentando processar aquela informação. Como eu posso acreditar em você? Ele finalmente disse, sua voz carregada de desconfiança. Porque é a verdade, Lucas. Eu descobri há 2 semanas, antes de tudo acontecer. Eu ia te contar naquela noite, mas tudo saiu do controle.
Lucas passou as mãos pelo rosto, sentindo um misto de emoções. Ele queria odiá-la. Queria mandá-la embora e nunca mais vê-la. Mas agora havia algo que os ligava para sempre. Seu filho. Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Nada mais seria como antes. O destino, mais uma vez, lhe pregava uma peça. O quarto do hospital ficou em silêncio. Lucas olhava para Mariana, tentando encontrar alguma mentira em seu rosto, alguma evidência de que aquilo era apenas mais uma manipulação. Mas, ao encará-la, percebeu que o brilho nos olhos dela não era de falsidade. Era medo. Medo do que ele faria. Medo do que aconteceria a partir dali. Ele queria gritar, queria expulsá-la dali. Mas, ao mesmo tempo, uma voz dentro de sua cabeça sussurrava: e se for verdade? E se esse filho realmente for seu? Ele respirou fundo, apertando os punhos. Como eu posso acreditar em você depois do que fez? Mariana limpou as lágrimas rapidamente, como se tentasse se recompor. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, Lucas. Eu fui fraca, fui idiota. Eu estraguei tudo. Mas isso que está acontecendo agora é real. Esse bebê é seu. Eu faria qualquer teste, qualquer coisa, para provar isso para você. Lucas desviou o olhar para o teto. Sua mente estava um caos. Ele passou a vida inteira construindo algo sólido, e agora, de repente, tudo parecia escorrer pelos seus dedos como areia. E o outro? Ele perguntou friamente. Ele sabe? Mariana hesitou por um instante antes de responder. Não. Eu terminei tudo com ele. Eu nunca deveria ter feito o que fiz. Eu estava me sentindo sozinha, abandonada. Mas nada disso justifica minha traição. Eu te machuquei, Lucas, e eu vou carregar essa culpa para sempre. Mas esse bebê não tem culpa de nada. Lucas fechou os olhos, sentindo uma pontada de dor no peito. Ele não sabia o que fazer. Parte dele queria simplesmente ignorá-la, sumir, seguir sua vida sem olhar para trás. Mas, e a criança? Ele abriu os olhos novamente e olhou para Mariana. Se esse filho for mesmo meu, eu vou assumir minha responsabilidade. Mas não pense que isso muda o que aconteceu. Você me destruiu, Mariana. Eu jamais vou te perdoar. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela apenas assentiu. Eu entendo. Lucas desviou o olhar e virou o rosto para o outro lado. Ele não queria mais vê-la naquele momento. Seu coração estava pesado demais. Agora sai. Eu preciso ficar sozinho. Mariana hesitou por um segundo, mas logo se virou e saiu do quarto, deixando Lucas sozinho com seus pensamentos. Os dias seguintes foram uma batalha entre razão e emoção. Lucas recebeu alta do hospital e voltou para casa, mas nada ali parecia mais seu. O quarto, os móveis, as lembranças, tudo parecia contaminado pela traição de Mariana. Ele já não queria mais estar ali. Decidiu que era hora de mudar. Vendeu a casa onde morava e se mudou para uma cobertura no centro da cidade. Ali, ao menos, não havia lembranças dolorosas. Era um recomeço. Ele se jogou no trabalho como nunca antes. Se antes já era um homem ocupado, agora trabalhava até a exaustão, como se tentasse enterrar seus sentimentos sob pilhas de contratos e reuniões intermináveis. Mas, por mais que tentasse fugir, havia algo que sempre voltava à sua mente: a criança. Seu filho. Ele ainda não tinha visto Mariana desde o dia no hospital. Tinha evitado qualquer contato, mas sabia que não poderia fugir para sempre. Então, um mês depois, ele finalmente decidiu procurá-la. O coração de Lucas estava acelerado enquanto ele parava o carro em frente ao apartamento onde Mariana estava morando. Ele não sabia o que esperar. Respirou fundo, desceu do carro e tocou a campainha. Segundos depois, a porta se abriu, revelando Mariana. Ela parecia diferente. Mais magra, mais cansada. O olhar dela carregava tristeza, mas também esperança. Lucas. Ele não perdeu tempo. Eu quero saber como está o bebê. Ela assentiu rapidamente e o convidou para entrar. Ele hesitou por um momento, mas entrou. O apartamento era pequeno, simples, bem diferente da mansão onde haviam morado juntos. Mariana pegou alguns papéis em uma gaveta e entregou para Lucas. Aqui estão os exames. Você pode ver que o bebê está saudável. Eu ainda não sei o sexo, mas... Lucas pegou os papéis e os analisou em silêncio. Ele não entendia muito de exames médicos, mas viu o nome dele ali, como pai. O coração bateu mais forte. Eu quero fazer um teste de DNA. Mariana ergueu os olhos para ele.
Claro. Quando quiser. Eu não tenho nada a esconder. Lucas assentiu. Ótimo. Vamos resolver isso logo. O silêncio entre eles era pesado. Mariana baixou a cabeça, brincando com os próprios dedos, nervosa. Eu sinto sua falta. Ela murmurou. Lucas fechou os olhos por um instante, tentando controlar a raiva. Não diga isso. Você destruiu tudo, Mariana. Eu nunca mais vou confiar em você. Nunca mais. Ela assentiu, mordendo o lábio para conter as lágrimas. Eu só queria que você soubesse que eu me arrependo. Mas, eu entendo. Você tem todo o direito de me odiar. Lucas não respondeu. Ele apenas se levantou. Eu te aviso quando marcar o teste. E, sem olhar para trás, ele saiu do apartamento. Mas, dentro dele, algo já começava a mudar. Ele só não sabia ainda que o destino lhe preparava mais uma surpresa. Lucas sentia como se estivesse vivendo dentro de um pesadelo do qual não conseguia acordar. Desde o dia do acidente, tudo em sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Primeiro, a traição. Depois, a revelação de que Mariana estava grávida. Agora, ele caminhava para descobrir a verdade definitiva. Aquele filho era realmente dele? A dúvida o corroía por dentro. Parte dele queria acreditar, queria aceitar aquela criança como seu sangue, sua responsabilidade. Mas outra parte temia que aquela gravidez fosse apenas mais uma mentira, mais uma peça do destino para humilhá-lo ainda mais. E ele não suportaria mais uma traição. Na semana seguinte, Lucas e Mariana foram juntos até uma clínica especializada. O silêncio entre eles era pesado, carregado de tensão. Mariana parecia ansiosa, enquanto Lucas mantinha uma expressão fria e inabalável. O procedimento foi rápido. Coletaram amostras do sangue de ambos e informaram que o resultado sairia em poucos dias. Obrigado por ter vindo. Mariana disse, hesitante. Lucas não respondeu. Apenas olhou para ela por um breve instante e saiu da clínica sem dizer uma única palavra. Ele não podia se dar ao luxo de ter esperanças. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro inferno para Lucas. Ele tentava se manter ocupado no trabalho, mas sua mente sempre voltava para o teste. E se aquele filho não fosse dele? O que faria então? Cortaria Mariana de sua vida para sempre? Fingiria que ela nunca existiu? E se fosse seu? Estaria pronto para ser pai? O peso dessas perguntas o sufocava, e, pela primeira vez em muito tempo, ele se viu completamente perdido. 5 dias depois, o telefone de Lucas tocou. Senhor Lucas. Aqui é da clínica. O resultado do seu teste de DNA já está pronto. Podemos enviar por e-mail ou o senhor prefere buscar pessoalmente? Lucas respirou fundo. Eu vou buscar. Pouco tempo depois, ele estava novamente na clínica. Suas mãos tremiam levemente ao pegar o envelope. Ele saiu do prédio, entrou no carro e ficou ali, parado, encarando aquele pedaço de papel que carregava a verdade. Com um suspiro profundo, ele abriu o envelope. Seus olhos percorreram as palavras friamente impressas no papel. E então, ele viu. Probabilidade de paternidade, 99,9%. Seu coração disparou. O filho era dele. Lucas passou alguns minutos parado no carro, tentando processar aquela informação. Seu peito estava apertado, uma mistura de alívio, medo e responsabilidade pesando sobre ele. Ele pegou o telefone e, sem pensar muito, discou o número de Mariana. Ela atendeu no terceiro toque. Lucas. Ele respirou fundo. O resultado saiu. O filho é meu. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido pelo som de um choro contido. Eu sei que você ainda me odeia, mas obrigada por acreditar em mim. Lucas fechou os olhos por um instante. Eu não faço isso por você, Mariana. Faço pelo meu filho. Eu entendo. Ele não disse mais nada. Apenas desligou. A partir daquele momento, sua vida mudaria para sempre. No dia seguinte, Lucas decidiu que precisava começar a se preparar para a paternidade. Ainda que não quisesse ter nenhum tipo de relação com Mariana, ele faria tudo pelo seu filho. Mas, naquela noite, algo inesperado aconteceu. A campainha do seu apartamento tocou. Ele franziu a testa. Não esperava visitas. Ao abrir a porta, viu um homem parado ali. Um sujeito de terno caro, cabelos bem penteados e um olhar afiado. Lucas Andrade. Sim. Quem é você? O homem estendeu um cartão. Meu nome é Henrique Vasconcelos. Sou advogado de Caio Almeida.
Lucas sentiu um calafrio ao ouvir aquele nome. Caio Almeida. O amante da minha ex-mulher? Sua voz saiu fria e cortante. O advogado manteve a postura firme. Ele deseja conversar com você. Lucas cruzou os braços, sentindo a raiva crescendo dentro dele. E por que diabos eu conversaria com esse desgraçado? O advogado respirou fundo. Porque ele alega que o filho que Mariana está esperando é dele. O tempo pareceu parar. Lucas piscou, incrédulo. O quê? O advogado manteve o olhar firme. Caio acredita que Mariana mentiu para o senhor. Ele exige um novo teste de DNA, desta vez com a presença de um perito de confiança dele. Lucas sentiu o sangue ferver. Isso é um absurdo. O teste já foi feito. O filho é meu. O advogado apenas entregou um envelope para ele. Aqui estão os documentos que comprovam que Caio quer contestar a paternidade legalmente. Caso o senhor se recuse, ele entrará com um processo. Lucas apertou os punhos, sentindo seu mundo desmoronar de novo. O que Mariana estava escondendo? E, pela primeira vez desde que tudo começou, um pensamento assustador passou por sua mente. E se o teste tivesse sido manipulado? Lucas ficou parado na porta do apartamento, segurando o envelope que o advogado de Caio Almeida havia acabado de entregar. Seu peito subia e descia de forma descompassada, a raiva queimando dentro dele como uma chama descontrolada. Isso é um absurdo. O teste já foi feito. O filho é meu. Ele repetiu, a voz carregada de fúria. O advogado, impassível, ajeitou o terno e deu um passo para trás. O senhor tem todo o direito de pensar assim, mas Caio também tem o direito de exigir um novo exame. Se o senhor não concordar voluntariamente, ele levará o caso para a justiça, e isso pode se tornar um longo e cansativo processo. Lucas sentiu os dentes rangerem. Só de ouvir aquele nome, Caio Almeida, o sangue já fervia. Ele quer me humilhar ainda mais? Depois de destruir meu casamento, agora quer contestar o meu filho? O advogado manteve o olhar frio. Ele só quer ter certeza, senhor Lucas. Assim como o senhor quis. Lucas sentiu o estômago revirar. Ele odiava admitir, mas aquela era uma verdade inegável. Ele mesmo quis um teste de DNA porque não confiava em Mariana. Como poderia se recusar a permitir que outro homem fizesse o mesmo? Mesmo assim, a ideia de Caio Almeida duvidando da sua paternidade era um soco no estômago. Eu vou pensar. Lucas disse, rangendo os dentes. O advogado apenas assentiu. O senhor tem uma semana para dar uma resposta. Tenha uma boa noite. E então ele se virou e desapareceu no corredor. Lucas ficou ali, parado, sentindo seu mundo desmoronar mais uma vez. No dia seguinte, sem conseguir tirar aquela história da cabeça, Lucas dirigiu até o apartamento de Mariana. Ele bateu na porta com força. Mariana abriu, surpresa ao vê-lo ali. Lucas. O que aconteceu? Ele entrou sem pedir permissão, os olhos brilhando de raiva. Caio mandou um advogado até minha casa. Ele quer contestar a paternidade da criança. Mariana ficou pálida. O quê? Lucas jogou o envelope em cima da mesa. Ele quer um novo teste. Com um perito dele. Ele acha que o bebê pode ser dele. E sabe o que é pior? Eu também estou começando a achar. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Lucas, não. Eu juro para você, o bebê é seu. Como eu posso acreditar nisso? Você já mentiu para mim antes. Ele gritou, sua voz cheia de mágoa. Ela soluçou, levando as mãos à barriga. Eu nunca mentiria sobre uma coisa dessas. Você viu o exame, Lucas. O teste provou que você é o pai. Lucas passou a mão pelo rosto, sentindo a cabeça latejar. E se esse teste foi manipulado? Você tinha medo de me perder, Mariana. Será que não tentou mudar os resultados para me manter preso a você? Mariana arregalou os olhos, chocada. Como pode pensar isso de mim? Lucas riu amargamente. Eu não sei mais no que acreditar. Mariana limpou as lágrimas e olhou nos olhos dele, determinada. Se você tem tantas dúvidas, vamos fazer um novo teste. Eu não tenho nada a esconder. Lucas hesitou. Tem certeza? Se esse bebê não for meu, você sabe que eu nunca mais vou olhar na sua cara. Ela assentiu, firme. Tenho certeza. Lucas cruzou os braços. Então vamos fazer esse teste. Mas desta vez, eu mesmo vou escolher o laboratório. No dia seguinte, Lucas marcou o exame de DNA em um laboratório renomado, com peritos de confiança. Ele e Mariana compareceram juntos,
sob o olhar atento de um representante de Caio Almeida. Desta vez, não haveria dúvidas. A espera pelo resultado foi agonizante. Lucas passava as noites em claro, pensando em todas as possibilidades. Se o filho fosse seu, ele assumiria sem questionar. Mas e se não fosse? Ele conseguiria suportar mais essa traição? E o que Mariana faria? Finalmente, o dia da verdade chegou. Lucas recebeu uma ligação do laboratório informando que o resultado estava pronto. Ele dirigiu até lá sozinho, sentindo o coração bater descontroladamente no peito. Ao receber o envelope, suas mãos tremiam. Ele entrou no carro, fechou os olhos por um instante e abriu o documento. Seus olhos percorreram as palavras impressas no papel. E então, ele viu. Probabilidade de paternidade, 0%. O choque o atingiu como um golpe no estômago. O bebê não era dele. Seus olhos continuaram presos àquele número, como se sua mente se recusasse a processar a informação. Ele releu 1, 2, 3 vezes, tentando encontrar algum erro, alguma brecha. Mas não havia erro. O exame era claro. Aquele filho não era seu. A raiva subiu como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele agarrou o volante com força, sentindo a dor da traição mais uma vez. Mas essa era pior do que todas as outras. Porque agora ele não tinha mais dúvidas. Mariana havia mentido para ele o tempo todo. Lucas dirigiu até o apartamento de Mariana com uma única coisa em mente: acabar com aquela farsa de uma vez por todas. Ele bateu na porta com tanta força que ela se abriu sozinha. Mariana estava na sala e se levantou assustada ao vê-lo. Lucas. O que foi? Ele jogou o envelope na mesa, os olhos cheios de ódio. Abre. Ela pegou o papel hesitante, e assim que leu o resultado, sua expressão desmoronou. Não. Isso não pode ser. Lucas riu, mas era uma risada amarga. Surpresa. Mariana. Eu não sou o pai do seu filho. Ela começou a chorar, segurando o papel como se pudesse mudá-lo apenas com a força da vontade. Lucas, eu juro que não sabia. Eu tinha certeza que era seu. Cala a boca. Ele gritou, e ela se encolheu. Eu acreditei em você. Eu estava disposto a assumir essa criança, mesmo depois do que você fez. E o tempo todo você sabia que havia uma chance de que não fosse minha. Mariana caiu de joelhos no chão, chorando desesperadamente. Eu te amo, Lucas. Eu nunca quis te machucar. Lucas a olhou com nojo. Você já me machucou o suficiente. Eu nunca mais quero te ver. Nunca mais. Ele se virou e saiu, deixando Mariana sozinha em meio às lágrimas e arrependimentos. Naquele momento, Lucas percebeu que estava finalmente livre. Livre da mentira, da dor, da mulher que um dia amou e que destruiu tudo. Era hora de recomeçar. E desta vez, faria isso sozinho. Fim.